Gerson, está vendo bem? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou só compartilhar aqui, estava resolvendo um probleminha de conexão. E aí a gente inicia essa live. Gerson, se eu tiver algum probleminha de conexão, porque nesse horário aqui no Rio é bem concorrida a internet, você segura as pontas aí, fala um pouquinho do seu livro. Ok. Para o pessoal do blog conhecer também um pouquinho do seu livro. Deixa eu compartilhar aqui na minha tela. Esperar o pessoal conectar. E aí, esse bate-papo, que é o primeiro Café com Política. A gente vai conversar com o Gerson Jório, jornalista. Professor, sindicalista. Gerson, conta pra gente, enquanto o pessoal vai conectando, como é que está sendo o seu período de quarentena, esse tempo de pandemia? Está se cuidando? Boa noite, Giovana. Eu estou aqui desde o dia 16 de março, né? Cumprindo essa quarentena da melhor forma possível. Tem sido um período de estudo, tem sido um período de produção também, que eu, dentro dessa quarentena, eu publiquei um livro sobre as eleições de 2020, um livro especificamente mais voltado para a eleição da cidade de São Paulo, município de São Paulo. E, então, acho que a gente vai levando um período duro, né? De isolamento, ficar longe dos netos, da família, mas a gente está resistindo aqui. Então, esse livro que eu acabei de lançar aí é um livro digital, um livro que trata da eleição de São Paulo, e ele é um projeto que eu pretendo terminar próximo da eleição, antes das eleições de 2020, das eleições municipais.
ele saiu no formato digital, porque a editora que tem me servido, a Chiado, inclusive, estava disposta a publicar esse livro, mas no formato de livro físico, isso demanda um tempo para a produção, um tempo em torno de 4 meses. Então, eu optei para ir nesse modelo aí, nesse formato de e-book, para atender inclusive o mercado agora, né? Que a gente precisa ser rápido. O e-book tem uma vantagem que ele além de ser rápido, ele fica disponível em todo o estado, em todo o país, no exterior, e eu soltei no formato de e-book também, porque eu já falo no próprio título, que que nós estamos tratando das eleições em poucas páginas, né? O pessoal hoje em dia não gosta de ler muito, todo mundo tem muita pressa, então precisa se apropriar de certas informações com rapidez, e nós estamos trabalhando dentro dessa visão, né? Então, e esse e-book, o que ele mostra? Ele trabalha essa metodologia que eu desenvolvi para análise das eleições, né? Onde a gente, através de dados históricos, nessas observações, a gente percebe que existem padrões eleitorais e que esses padrões eleitorais têm uma causa. E se essa causa persistir, esses padrões também vão persistir, vão continuar persistindo. Não é? E esse e-book, como eu falei, ele vai fazer parte de um projeto que eu comecei mostrando essa metodologia, né? Esse sistema que eu utilizo, esses padrões eleitorais na cidade de São Paulo, e termina na análise do quociente eleitoral. E antes da eleição, eu quero lançar outro, daí dando continuidade a isso e mostrando, agora tratando de um prognóstico, mostrando quais os partidos que devem sair vencedores, e apontando até os prováveis vencedores da eleição, né? É claro que nada é perfeito, nada funciona 100%, mas é o melhor que a gente consegue fazer. Eu acho que nós vamos ver se conseguimos lançar esse livro aí antes das eleições. Vamos trabalhar. Inclusive, né, o meu desejo é soltar o de São Paulo e um para Pindamonhangaba também. Vamos ver se conseguimos. Muito legal. Força aí. Essa quarentena, inclusive, ajuda, né? A ter ideias, a elaborar e desenvolver projetos. Apesar que agora nós estamos atarefados com os meninos lá da escola, correndo atrás de fazer um trabalho à distância com eles, então já não está tão fácil, não. Tá certo, Gerson. Bom, vou apresentar de novo aqui rapidinho essa conversa, a ideia do Café com Política, a gente está estreando hoje. A cada semana a gente vai trazer um convidado, bater um papo sobre política, principalmente política regional. E para essa primeira conversa eu trouxe o Gerson, porque o Gerson ele faz esse estudo da política ao longo dos anos, né? Então ele traz um pouquinho dessa questão mais pragmática, mais de números, que eu acho que é uma forma legal da gente iniciar essa série de lives, né? Sempre trazendo aqui informação para o pessoal que é envolvido com eleição, seja porque é candidato, seja porque é eleitor também.
E esse bate-papo é justamente isso, o que podemos esperar das eleições de 2020 em Pinda. Agradeço aqui o Julielto, que já disse que o nosso áudio está perfeito. A minha conexão não está tanto aqui no Rio, nesse horário entre 19, 20 e 21 horas, dá um pico de internet, então em alguns momentos eu caí, o Gerson vai segurar as pontas aí, falando um pouquinho do livro dele, das experiências dele. Ô Gerson, para a gente começar, rápido, objetivo, vamos ter eleições em 2020, o Barroso assumiu hoje o TSE como presidente, já alertou aí para uma possibilidade de um adiamento da eleição para dezembro, alguma coisa que vem sendo estudada, mas ainda não se fala de uma possível extensão dos atuais mandatos, né? Então, o que você acha? Teremos eleições em 2020? E se teremos, essa pandemia impacta? Se a eleição for em dezembro, a gente pode ter uns efeitos disso no número das pessoas presentes nas urnas? Como é que você está vendo isso tudo? Na verdade, o Barroso, na fala dele, ele diz que quer fazer a eleição esse ano, né? A ideia é não... ele não aceita esse negócio de mudar, mas parece que vai ser inevitável, né? E essa decisão deve sair até o dia 4 de outubro, deve ser a decisão, né? E tudo vai depender também agora do meado de junho, porque nós estamos com uma curva ascendente, né, do coronavírus, então isso aí que vai ser o norte. Então a ideia dele, a ideia inclusive do Rodrigo Maia, do presidente lá do Senado. Davi Alcolumbre. Isso, não adiar, né? Não postergar o mandato. Na verdade, eles não querem postergar o mandato. Mas o Roberto Barroso fala que essa decisão vai sair até dia 4 de outubro, e a ideia dele é mudar a eleição para o mês 11, para dia... Que dia que ele pôs? É dezembro, né? Dia 6 de dezembro. O primeiro turno seria dia 6 de dezembro, o segundo turno dia 20 de dezembro. Mas a fala dele diz que provavelmente vai ser, talvez seja inevitável, né? E pelo que a gente vem sentindo aqui, vendo como as coisas estão acontecendo no Brasil, o Brasil já está em segundo lugar de morte no mundo e caminhando para o primeiro, então o negócio é difícil, né? Sem dúvida. Ô, Gerson, para quem vai ser candidato esse ano, ou para o eleitor que vai para as urnas, né, escolher seus candidatos, quais são as principais mudanças nas regras eleitorais que a gente tem que ter atenção para esse ano? O que muda aí que a gente tem que estar de olho? Olha, a principal mudança é a coligação, né? Os partidos não podem ter coligação. E a coligação que vai provocar, inclusive hoje, já provocou outras mudanças de regra. A coligação, ela vai tornar a eleição mais fácil para os partidos maiores, né? E mais difícil para outros. Por quê? Porque com essa não permissão de coligação na proporcional, o que ocorre? Começa a ficar difícil para os partidos lançar uma chapa completa, né? Lançar os 17, por exemplo, aqui em Pinda, cada partido tem direito a lançar até 17 candidatos. Mas para ele lançar 17 candidatos, ele precisa de 5 mulheres. Tem aquela cota de gênero que diz que é um mínimo de 30% e um máximo de 70% para cada gênero. Ou seja, se tiver 30% de mulheres, 70% de homem.
Se tiver 30% de homens, 70% de mulheres. Mas, na verdade, as mulheres que se torna a dificuldade para os partidos, né? Então, já dificulta muito, né, para o partido, quando ele não tem essa opção de completar essa chapa das mulheres com outro, coligando com outros. Então, isso aí é uma dificuldade. Agora, com isso, com a questão da coligação, no ano passado eu participei de um estudo com o Instituto Análise, né? Hoje se chama Brasilis, e percebe-se o seguinte, principalmente nesses municípios, na verdade, afeta os municípios menores. O que vai ocorrer? Pode ocorrer duas situações. Uma situação é que nenhum partido consegue fazer o quociente eleitoral. Nenhum partido consegue atingir o quociente eleitoral. Bom, a lei, inclusive, já mudou por causa disso, né? Fizeram uma correção na lei, porque esses estudos estavam correndo aí e apontavam isso. Outra situação é que um partido, às vezes, nesses municípios menores, poucos partidos conseguem. Por exemplo, uma situação, um partido atinge o quociente eleitoral, né? Esses estudos apontam que vai acontecer isso. Um partido consegue atingir o quociente eleitoral, mas não tem quantidade de candidatos suficientes que tenham mais de 10% do quociente, né? Então, já cai naquela outra lei, né? E tiveram que mudar isso também, porque se acontecer isso, vai ter de abrir e quem teve pouco voto novamente entra, né? Então, teve duas mudanças na lei. Uma, se o partido que atingiu o quociente não tiver gente com mais de 10%, com 10% do quociente eleitoral. E, para o outro caso, nenhum partido conseguia alcançar o quociente eleitoral. O que vai acontecer? Todo mundo que participou da eleição, então, quer dizer, isso provocou essa mudança também nas regras, todo mundo que participou da eleição vai concorrer, quem tiver as maiores médias vai entrando até preencher a quantidade de vagas disponíveis. Então, quer dizer, tudo em função da coligação. Ela mexe num monte de coisas. Mas aqui em Pindamonhangaba, eu acredito, nós vamos ter o quê? Vamos ter poucos partidos, né? Poucos partidos fazendo o quociente eleitoral. Essa é a previsão não só para Pinda, mas para poucos partidos, mas a gente não deve entrar nessas mudanças que ocorreram em virtude de quantidade de votos e não ter candidatos para preencher aquelas vagas dentro dessas exigências. Perfeito. Então, em Pinda, você acha que em termos de resultado a gente não vai ter muita alteração, não vai ter muito impacto nesse aspecto? Não, aqui eu acho que a gente vai continuar, não vai sentir essa alteração assim de forma impactante. Quem vai sentir, quem deve já estar sentindo, são os partidos. Falei, para formar o time dele. Você já andou olhando um pouco por curiosidade nos times que estão sendo formados aí dos partidos? Como é que você está acompanhando isso? Eu tive olhando, mas primeiramente, uma coisa que me chamou a atenção, que inclusive nesse e-book que eu publiquei pela Amazon, ele termina no quociente eleitoral.
E aqui em Pinda, inclusive, escrevi um artigo esses dias na JOP, falava do quociente, que eu acreditava, inclusive, que a gente fique na mesma média. Agora, minha visão já mudou completamente com relação à questão do quociente. O quociente eleitoral vai ser muito importante para a gente saber quais os partidos que vão entrar aí. Então, ele vai ser uma linha de corte para certo partido, que eu acredito que aqui em Pinda vai estar no PP, sabe? Essa linha de corte. Mas o que está acontecendo com o quociente eleitoral? Esse ano é um ano atípico, um ano de surpresas, né? E um ano também que o TSE, o TRE, tem trabalhado na biometria. Mas eu acho que está servindo também, né? Eu acho não, eu tenho certeza que está servindo também para eles limparem os cadastros deles. Então, por exemplo, aqui em Pinda, o que está acontecendo aqui em Pinda? Em janeiro, nós tínhamos 118 mil, né? 118 mil e alguns quebrados aí, de eleitores que são os eleitores aptos, né? Que dia 6 de maio fechou esse. Então, esse número que vai ser publicado é o número de eleitores que vão estar aptos para votar lá na época da eleição, quando correr. Tudo bem. Então, está fechado. Mas nós temos os números até abril. De maio não saiu ainda. Mas no final de abril nós já temos. De maio não deve ter mudado praticamente nada, né? E o que acontece com esse número? Em janeiro nós tínhamos 118 e alguma coisa. E agora, no final de abril, temos 102 e alguma coisinha, né? Então, o que significa isso? O que significa isso? Significa que nós já vínhamos com um número inchado de longe, estava errado aquele número de eleitores aptos, né? Então, a gente vinha trabalhando, inclusive, nossa, nós estamos com a abstenção lá, subindo lá em cima, abstenção, o número de aptos também, a abstenção foi uma coisa enorme, mas eu acho que não foi enorme. Não foi tão grande, foi grande, mas não foi tão grande por causa de um cadastro que não estava correto. Então, o que acontece? Eu estou mudando toda a minha visão disso. Estamos trabalhando agora, comecei a trabalhar agora com o comparecimento, porque o comparecimento é o real, né? Então, o comparecimento, o que é o comparecimento? É a somatória de voto nulo, de voto em branco, legenda e votos nominais, né? Vai dar lá o comparecimento. Então, pelo comparecimento, a gente percebe o seguinte, esse comparecimento, ele vem subindo, né? Num número razoável. Só que em 2016, o que nós tivemos? Nós tivemos um número de votos branco enorme. O número de voto em branco foi 7%. Ele vinha vindo, né? Ele já tinha atingido o máximo dele em 5%. Em 2016, foi 7%. E o voto nulo, então, foi de 3% para 9%. Tá? Então, nós tivemos uma abstenção também, mas não foi naquele nível de 24%, né? De 20 e tantos por cento que aparecia. Bom, então, com isso, eu imagino o seguinte, eu ainda não, eu estou esperando também sair
o resultado aí de maio, quero ver o resultado de maio. Estou pensando as melhores formas de analisar isso, né? Com média geométrica, talvez, estamos, sabe? Mas eu sei que a gente pode ter uma surpresa grande agora, né? Então, eu falava em... E isso está acontecendo em São Paulo também, né? Então, o que quando eu vi acontecer em São Paulo, eu percebi o seguinte, eles estão limpando o cadastro deles. Limpando São Paulo. São Paulo está com 9 milhões de eleitores. E 2016 foi 9 também. Entende? Então, esse estudo tem de ser feito com muito cuidado. E eu acredito que pode, não estou adiantando, mas não fiz os estudos ainda completos que eu quero fazer, mas eu estou adiantando que a gente pode ter, por exemplo, um quociente eleitoral de 7 mil, por exemplo, 7.100, sabe? É muito provável que aconteça isso, mesmo que continue o voto em branco, mas existe um crescimento ali, tá? Do comparecimento normal, pequeno, que pode levar a isso aí. Você está entendendo? Então, quer dizer, por enquanto, a gente tem de analisar muito bem isso aí. Ou seja, que em 2016 nós tivemos uma queda abrupta dos votos válidos em relação à eleição de 2012, inclusive se aproximando muito dos números de 2004, né, da primeira eleição desse século. Um número bem próximo de 2004. Mas o que aconteceu? Em função de voto branco e nulo, que foi muito grande. E você está apostando, projetando que a gente vai ter uma redução de votos brancos e nulos nessa eleição. Nós, além eu estou ainda analisando, né? Estudando. Não é nada, mas que além dessa pode ter uma redução, mas tem um crescimento do comparecimento um pouquinho, sabe? Mas fazer essa análise com mais carinho aí, que eu quero para soltar no livro já dentro dessa, sabe? Desse próximo trabalho. Tá certo. Agora, o que mexe nisso? Por que isso aí é muito importante? Porque, pelo que a gente sabe, eu não sei muito os candidatos que nós temos aí para frente, foi mais o que o senhor soltou, mais, sabe? Você comentou lá no seu blog, e umas pesquisas que o pessoal anda fazendo aí, que eu vi e tal, mas as conversas que a gente tem visto aí do pessoal, né? Bom, o que a gente tem? Eu tentei conversar, tentei entrar em contato com o presidente de alguns partidos, né? E nenhum deles me deu assim resposta contente. Um disse que ele não podia passar agora, que estrategicamente ele não podia. Eu acredito que ele está tendo dificuldade de montar o time, isso, porque agora ele tem de ter um número de mulheres suficiente para ele, né? E aonde que ele vai tirar isso? Vai tirar dentro do partido dele, só lá dentro. Então, tem partido que tem uma quantidade grande de mulheres, mas não sei se vai, né? Tem uma quantidade grande de filiados, né? Hoje nós temos aí, eu peguei 14 partidos aí, nós temos 8.218 filiados, né? O campeão de filiado aí é o MDB, né? Sempre, né? O MDB, isso já de muitos anos, né? Mas o MDB
embora tenha uma quantidade enorme de filiado, pelo que a gente sabe agora, ele não tem candidato, porque um partido precisa ter candidatos que já sejam, para ser um partido forte, um partido com potencial de vencer a eleição, né? Dentro da minha visão, dentro do meu método, o que ele tem de ter? Ele tem que ter gente que já participou de outras eleições, já foi testado na eleição, né? Então, esse pessoal, vários com um potencial de voto grande ali, né? E outros que entram, né? Uns testados, outros com potencial que é um suposto potencial, né? O MDB, eu não vejo isso nesse momento, eu nem sei todo mundo que vai sair lá ainda, né? Mas eu acredito que os nomes que eu tenho, são os nomes os mais fortes em cada partido. Então, a gente já tem assim uma ideia, mas não é uma ideia, não temos nada firme, porque só vamos ter firme depois da convenção, depois da inscrição da candidatura lá, no registro da candidatura, né? Que a gente Isso vai acontecer lá na frente. Que a gente puder conhecer os nomes realmente, né? Só, na verdade, o registro vai ser dia 14 de agosto, né? Exatamente. Quando em teoria, 2 dias depois começaria a eleição. Agora a gente já não sabe mais, porque são 45 dias, então provavelmente isso deve ser empurrado, o calendário deve ser empurrado de alguma forma, né? Pois é, então, daí fica muito difícil, mas a gente tem, por exemplo, hoje eu pego o PL. O PL, por que eu qualifico como um forte concorrente? Primeiro, porque ele é o partido do prefeito. Já começa aí, né? Já tem a máquina, né? Já tem a máquina e tem aquela vantagem também do voto de legenda, tem, sabe, algumas vantagens, né? Tem um pessoal que já é vereador, principalmente agora nessa época de quarentena aí, dificulta a campanha para os outros. Mas eles têm um cadastro de eleitores, já tem o pessoal que trabalha com ele ali, os assessores, né? Então, tem uma estrutura que permite ele trabalhar lá, né? Então, o PL vem com essa força, tem candidatos aí, certamente vão ser candidatos, porque eles fizeram essas mudanças aí, tudo, e caiu lá o Magrão, o professor Oswaldo, o Jorge da Farmácia, tudo gente que teve mais de 2.000 votos, né? E além deles, ainda vem Alexandre Biro, né? Regininha, você vê. Então, mas também não sei como é que eles estão aí ajeitando essa para formar o time inteiro. Mas, pelo que eu vi até agora, né, nada é 100%, e quer dizer, pode mudar tudo também, mas pelo que eu vi até agora, é o partido que está mais forte, né, dentro dessa. Daí, depois, a gente vem o PV também, né? O PV lá com o Renato Cebola, com o Toninho da Farmácia, Rubens, Zé Maria, professor Bensado, o Cazé, né? O Felipe parece que não vai sair, mas vai sair o filho dele. Vai o filho, exato. Né? Então, quer dizer, vem também pesado.
Só que uma coisa, né? O PV deve estar apoiando o Israel, né? Eu acho que é isso. Deve estar apoiando o Israel. Estão costurando, né? O que tudo indica. Tudo Ainda não sim, né? oficializou. Só que o PV... Exatamente, mas a tendência é essa, né? Parece que é. Parece que é. Então, quer dizer, o PV é um partido, eu já estou pondo na ordem, que seria um fortíssimo candidato. Só que ele não tem o cargo, o majoritário, né, na sigla dele. Quer dizer, em termos de legenda, a gente já mostra, inclusive nesses trabalhos meu, a gente sempre mostra que essa legenda sempre vai para os votos de legendas, a maior quantidade de votos de legenda é o partido que tem um majoritário forte, né? Então, PV vem nesse sentido, bem forte, né? O terceiro aí que eu acho com esse pessoal, o Podemos, né, que tem a Gislene, que tem o Roderley, tem o Frangão, né, vem mantendo uma votação alta aí tem o Felipe Guimarães lá da Ferroviária também, que teve quase 1.000 votos na eleição passada. Tem, né, o Podemos é um partido que está aí. Se eu puser aí, colocar em ordem decrescente, eu tenho o PL, o PV e o Podemos, né? Bom, daí tem o outro, o quarto aí, eu já estou pondo, né? Viria o PP. O PP tem o Jânio, que tem o Vitor Dito, né? Que tem... O Jânio, que há 3 eleições, fala que não sai mais, né? E sempre sai. Pois é, mas o Jânio, se você pensar, o Jânio é um dos vereadores que teve 4 eleições lá, então, né? Na última, muito mais de 4. Eu falo na última 4 quase porque... ficou fora, né? Na última quase ficou fora. Ele e o Cal ali disputaram por 30 votos, ele entrou na frente do Cal. Então, mas ele, de qualquer forma, ele teve na corda bamba, mas com 1.500 votos, não é? Né? Ah, sim. Não é qualquer corda bamba, é claro. Não é uma corda muito bamba, mas... Não. Quer dizer, então daí tem o Jânio, tem o Martim César. Martim César já mais... Não sei como é que ficaria, né? E ali depois tem um time que tem uma votação boa, mas não tão grande quanto o Jânio, né? Você tem lá a Tânia, a enfermeira lá, o Norbertinho, que já fez uma experiência, teve quase 600 votos. E tem também candidato que com potencial, um suposto potencial, que já não sabe o que pode acontecer, né? Por exemplo, o padre coronel lá, que o padre Gonçalves, que é da Farol, que ele é das Forças Armadas também, eu acho que coronel. Então, quer dizer, mas ele tem... É um suposto potencial, já não sabe, porque né? Pode ser, pode não ser, mas... Tem que ser testado, né? Tem que ser testado. Então, por isso que eu falo, né? O partido tem gente testado na urna e tem outros que são suposto. Então, mas o PP ficaria em quarto aí, né? Nessa análise que nós não temos, né? É só uma conjectura, que um papo, né? Em cima também de muito achismo, né? Porque especulações, por enquanto. Não sabemos se é isso realmente, né? Que nós estamos trabalhando com gente que entende de política, todo mundo ali pode vir esses partidos diferentes, né? Deixa eu emendar uma pergunta que chegou aqui para a gente. Primeiro, agradecer o pessoal que está participando, Julielton, Gabriel, CDUR, Wilton, Irinemar.
O Fernando Borges, lá de Taubaté, também está com a gente. Wagner Eduardo, Wilke, Lucas Rodrigues, Thalita Leite, Zé Romão, Milena Fondello. Obrigado a todos. E só para avisar todo mundo que está participando ou reagindo com, né, curtida, comentário, mandando coraçãozinho, também mandando, né, carinha de negativo aí, tanto faz. Todo mundo que estiver participando vai concorrer, tá? Um livro do Gerson, que é o Eleições Proporcionais. O que todos os políticos, partidos e candidatos deveriam saber. Né? Isso aqui foi antes das novas regras, mas já traz um panorama bastante interessante aí da disputa eleitoral, questão do quociente eleitoral, etc. e tal. Eu vou emendar uma pergunta do Wilton aqui, Gerson, e queria fazer uma reflexão antes. O Wilton pergunta o seguinte: com as novas regras no que se refere ao legislativo, os partidos ideológicos, chamados ideológicos, podem surpreender? E eu já emendo a pergunta dele com que você fizesse uma reflexão. Você acha que hoje, por exemplo, se a gente pegar o legislativo de Pinda, das 11 cadeiras, a gente não tem ali uma voz do campo progressista, de esquerda? Você acha que essa subrepresentatividade desse campo na Câmara de Pinda é um pouco reflexo disso, de não ter essa participação consistente em eleições, em não testar nomes a cada eleição? Você acha que é um pouco reflexo disso? Então, na verdade, eleição, como é que funciona a eleição, né? A eleição, a sua força política vai sendo construída durante os anos, né? Então, um candidato a prefeito, ele sai numa primeira, depois sai em outra, vai construindo aqui, até ele chegar ao ponto de... A eleição proporcional, o vereador também, né? O que a gente sente aqui em Pinda, que o nosso município ele é muito conservador, né? Nosso município ele não tem essa tradição progressista, essa tradição de mudar, né? Sempre a esquerda não apareceu bem aqui, né? E o que a gente percebe nos partidos progressistas, o partido de esquerda, que na verdade, o que eu posso classificar aqui? Partido de esquerda que tem atuado mais é o PT e o PSOL, né? Nós não temos. Agora, nós estamos num momento de mudança, inusitado, né? Uma época de pandemia, nós tivemos uma mudança de governo em virtude de uma grande campanha que desacreditou os políticos, né? Uma era de fake news, uma era que existe uma mudança, que existe guerra híbrida. Quando eu falo guerra híbrida, é porque existe todo um trabalho de fake news aí, a gente sabe, funcionando aí. Então, um negacionismo de tudo, né, Gerson? Negacionismo de tudo. Então, nós estamos numa época terrível. Agora, coronavírus, né? Nós não sabemos como é que vai ficar a cabeça do pessoal. Mas o que eu vejo que os partidos de esquerda, eles precisam ir construindo, né? Precisam ir construindo. Por exemplo, quando eu pego o PT, por exemplo, em 2008, tinha o Cazé, teve uma votação de 1.178. Depois já saiu, né? Nós temos, na eleição de 2012, o Cogempa, o Eduardo Cogempa, teve o mais votado, teve 556 votos. Depois, na eleição de 2016, a gente tem o Mamão, que está saindo de novo, o Mamão, né? Mas, além do Mamão, nós temos o Vela, que vai sair como candidato a vereador, né? O Vela é um nome forte, um nome que já disputou uma eleição a deputado estadual,
é uma liderança sindical, né? É um nome importante ali dentro. Mas ainda eu acho que é pouco, né? Precisava estar formando mais gente. E os partidos de esquerda, eu acho que precisa trabalhar na formação, realmente na formação. E hoje nós vivemos uma situação que o pessoal discute, uma situação de Facebook, que o pessoal discute política sem uma reflexão maior, sem um estudo, sem se aprofundar, né? O pessoal fala em economia de uma forma, sem nunca ter lido um livro de economia, né? Sem acompanhar o debate dos grandes nomes aí, né? Daí ficam umas coisas esquisitas. O pessoal fala assim, eu vejo... Pessoal, olha, o Paulo Guedes é uma sumidade de economia. Mas é uma sumidade, mas eu nunca vi esse homem participar do debate econômico no Brasil. Qual o livro que ele lançou? O que ele fez além de ser implantar aquele negócio de auxiliar lá do Pinochet, naquela ditadura louca, ele não fez mais nada. Como que ele é um grande economista? Quer dizer, é uma coisa muito rasa para... Né? Então, o que eu vejo que antigamente existia um debate, mas um debate que, inclusive, a direita tinha gente preparada para fazer o debate. E hoje o debate está colocando na cabeça do povo umas coisas muito rasas, né? Então, eu acho que, já que nós temos uma cidade que tem uma rejeição com a esquerda, a gente sabe disso, né? Não tem essa tradição. Nós precisamos, né? O pessoal de esquerda precisa trabalhar a formação e estruturar um partido que dê sequência, né? Que tenha pessoas que deem sequência, que continuem. Então, por exemplo, o Cogempa já saiu, agora nós temos o Mamão está de volta, mas já juntou com o Vela, já melhorou, entende? Mas nós precisamos mais. O PSOL, nós temos o Wilton, que foi candidato a prefeito, agora vem de vereador. O que a gente espera? Que a gente que o partido consiga, né, gente ali, que alguns, né, não vão ser todo mundo, porque a gente vê historicamente das eleições, quando aparece um bom de voto, sabe? Não é fácil. É histórico. É histórico, né? Quando aparece um bom histórico. Então, a gente espera, então tem de ir construindo aos poucos, não tem outro caminho. Deixa eu colocar aqui uma pergunta do Fernando Borges. Você já falou um pouquinho disso, mas acho que dá para, de repente, falar especificamente. Ele coloca assim: boa noite. Pode falar da possibilidade do partido eleger vereador ou vereadora, mesmo sem alcançar o quociente eleitoral? Então, existe essa possibilidade, né? A lei foi mudada e dá essa possibilidade. Mas, primeiramente, funciona a regra do quociente. Né? Não corte. Se ninguém fizer o quociente, daí entra todo mundo que... O segundo, se alguém fez o quociente, entra aquela regra dos 10% do quociente, né? A votação uma votação que perpassa 10% do quociente. Se o partido acaba aqueles candidatos que tem essa quantidade,
daí pode entrar nos que não... Né? Agora, se não atingiu o quociente, todo mundo que está participando da eleição está no jogo, né? Vamos dizer assim, está no jogo. Como? A maior média, as maiores médias vão elegendo. Então, mas primeiramente funciona o quociente. Continua sendo... Continua funcionando primeiro o quociente, depois essa exigência dos 10%, só se não tiver, que vai acontecer em cidades menores, mas não por aqui. O que pode acontecer é a redenção da serra, sabe? Aquele estudo que a gente já fez, e cidades pequenas, sabe? Legal. Deixa eu colocar aqui, a Irene Mar coloca, cadê o comentário dela? Sempre bom ficar por dentro de temas interessantes e que mexem com a vida de toda a população. Parabéns aos organizadores. E o Fernando Borges complementou aqui dizendo que o pessoal de Pinda tem grandes nomes na cidade, né? O pessoal tem grandes nomes em Pinda. O Gabriel, que é vice-presidente do pessoal em Pinda, inclusive pré-candidato a prefeito, faz a seguinte pergunta, o Gerson. Gostaria de perguntar para o camarada Gerson se ele acredita que, em questão eleitoral, a crise vai causar uma disparidade no momento da campanha eleitoral. E se os 45 dias de campanha serão respeitados e até adaptados por conta do distanciamento social. Ou seja, vamos ter alguma adaptação na eleição aí para esse ano? A eleição do Brasil é um negócio grandioso, né? Eleição do Brasil envolve 140 milhões de eleitores. Não é qualquer país que tenha um eleitorado desse tamanho, né? Então, a questão da... Parênteses, Gerson, esse ano teríamos, né? Ou vamos ter eleições também nos Estados Unidos, né? Eleição presidencial nos Estados Unidos. Certo. Mas, certamente, essas coisas, a pandemia vai influir, né? Vai influir tanto nas regras para a eleição, né? Como é que vai funcionar essa eleição? Vão ter de repensar tudo isso, se tiver a eleição esse ano, né? Se não for prorrogada. E vai, eu acho, também influir. Eu não sou psicólogo, não, né? Mas eu acho que vai influir também na cabeça das pessoas, né? As pessoas estão vendo que existe uma pregação, principalmente aqui no nosso país, que a política não presta, que você tem de jogar a política de lado, mas a solução está tudo na política, né? Então, vamos ver que, quer dizer, as soluções dependem da política. E, dentro dessa pandemia, a pandemia está afetando a vida de muita gente, né? E afetando faz as pessoas pensarem, não tem dúvida disso, né? Então, vamos ver o que vai sair daí. Vamos aguardar. Só lembrando aqui, Suzete Patrícia deu boa noite também para a gente. Boa noite, Suzete. Milena Fondello mandou um coraçãozinho para a gente. Só lembrando, todo mundo que está interagindo com a live, mandando comentário ou curtindo, interagindo, enfim, qualquer tipo de interação, está concorrendo a um livro do Gerson, Eleições Proporcionais, o que todos os políticos, partidos e candidatos deveriam saber, tá bom? A gente torce para que ganhe alguém que seja, né, que não tenha ninguém assistindo de fora do país, que depois a gente tem que bancar, e a mídia alternativa não está conseguindo bancar nada ultimamente. Ô Gerson, para a gente começar a caminhar para o fim aqui do nosso bate-papo, quando alguém pensa em ser candidato, eu quero ser candidato, em termos de números, em termos de estatística, o que a pessoa precisa olhar? Para quais indicadores ela tem que olhar para escolher? Bom, eu vou por aqui, eu vou por ali. Quais são os principais pontos que a pessoa precisa estar atento dessa questão pragmática mesmo de número? Essa questão... Bom, eu falei aqui hoje, inclusive, publiquei esse livro, esse e-book lá pela Amazon, que fala da eleição de São Paulo. E é muito interessante,
você vê os números, né? O que esse trabalho traz? Nós tivemos 4 eleições no século XXI, 2004, 2008, 2012 e 2016. Né? Então, em São Paulo, essas 4 eleições disputaram 4.663 candidatos, essas 4 eleições, e envolveram 18 milhões de votos. Tá? Desses 4.663 candidatos, 117 candidatos foram eleitos, sabe? Quer dizer, a pessoa pode falar, nossa, mas não foi 4 eleições, 55 vagas em São Paulo, 220 vagas que tinha. Mas somente 117 preencheram essas 220. Por quê? Tem gente que tem 4 eleições, outro 3 eleições, 2 eleições, né? E tem gente que se elege e também não é a primeira eleição que ele disputa, ele já teve outra eleição, tem uma grande parte que teve uma votação grande. Desses 117 candidatos de São Paulo, dessas 4 eleições, 117, eles angariaram 51% dos votos. Você imagine, né? De 4.663 candidatos, 117 candidatos bocanharam 51% dos votos. 859 candidatos ficaram com 14 milhões de votos, que é 80%. E o resto, 4.024 candidatos, ficaram com 3 milhões e meio, com 20% dos votos. Então, isso é um padrão nas eleições, né? Isso aconteceu lá em São Paulo, mas acontece em Pinda, acontece em todas as cidades que a gente analisa aí, né? Então, poucos candidatos. Então, você tem gente que ganha 4 eleições, tem gente que está lá 3 eleições, tem gente que está 2 eleições, tem gente que está em uma eleição, ele ganhou aquela primeira eleição, mas já concorreu, outros foi bem votado. E quem ganha pela primeira vez são pouquíssimos, sabe? Então, é uma ordem de, por exemplo, em São Paulo, dessas 4 eleições, 14 vagas só foram preenchidas pela primeira vez. Mas somente 7 foi a primeira vez, né, dos 55. Então, é uma coisa difícil. Bom, agora, um candidato pela primeira vez. O que eu vejo? O candidato ele tem 2 caminhos a seguir, né? Eu penso dessa forma. Ou ele tem ideologia, ele vai procurar o partido que atende a ideologia dele, ou ele é um candidato que ele quer ganhar a eleição, né? Ele quer ganhar a eleição, ele vai procurar o partido. Né? Então, quem somente quer ganhar a eleição não tem essa questão ideológica envolvida no meio, o que ele tem de ver? Ele tem de ver o partido que tem gente experimentada nas urnas. É um partido que vai ter, se tem gente experimentada ali nas urnas, que tem uma votação grande em outras eleições, esse partido vai conseguir uma votação, se esse partido vai conseguir uma votação que permita atingir o quociente eleitoral, senão ele não é eleito, ele pode ter uma quantidade grande de votos e não é eleito, né? Outra coisa, é importante que o partido tenha uma quantidade de candidatos também, quanto maior a quantidade, se o partido conseguir preencher todas as vagas que ele tem direito, né, é melhor, vai ganhar mais voto, né? Então, se ele quer simplesmente se eleger, eu estou entrando na política para me tornar vereador e, né,
não me importa o partido. Se ele ler o meu livro, qualquer um dos dois, ele vai entender o que ele deve procurar aí, qual partido que ele deve procurar para ter chance de disputar, né? Quer dizer, isso não significa que ele vai entrar no partido certo e vai ganhar. Mas o duro é ele entrar num partido, ele ter uma quantidade de votos suficiente para se eleger e o partido não permitir que ele se eleja porque não fez o quociente eleitoral, né? Tá certo. Só para a gente fechar uma questão aqui, porque o Fernando Borges, que fez a pergunta sobre a questão dos votos de sobra, né? Ele escreveu o seguinte: não concordo com a resposta do colega, mas eu estou achando que vocês estão falando a mesma coisa, na verdade. Ele coloca assim, ó, os partidos que não alcançarem o quociente, mas tiverem candidatos com 10% do quociente, poderão concorrer com as sobras dos partidos que já tiverem alcançado cadeiras com o quociente atingido. Mas é isso mesmo, né? Partido que não alcançar o quociente... Ele colocou assim, ó, os partidos que não alcançarem o quociente, mas tiverem candidatos com 10% do quociente, poderão concorrer com as sobras dos partidos. Não. Não. No primeiro momento, só concorre às sobras quem tem quociente. E aí não quem alcançou o quociente. Se todos não alcançarem o quociente, daí entra nessa. Entendi. Aí como se fosse a sobra da sobra. Tá certo. Eu colei aí nos comentários do blog o link para o e-book do Gerson, esse e-book mais recente que ele lançou, que é o Eleições 2020, os segredos da eleição de vereador em poucas páginas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente colocar. Gerson, enquanto eu procuro aqui se tem mais alguma pergunta, eu queria a sua opinião em relação à Câmara atual de Pinda. Se você fosse colocar em números, em porcentagens, quanto por cento continua, quanto por cento renova? Olha, a gente, é muito, né? A gente tem poucos dados para falar sobre isso, né? Mas a gente sabe, por exemplo, o Rafael Goff não vai disputar, né? O Felipe César, eu acho que não vai também. E entra o filho dele. Então, já são 2 vagas. Mas, pelo histórico e pelo que a gente está observando aí dessa formação partidária ainda que não está completa, eu acredito que é de 4-3. 3 ou 4... 4 renovam. 3 ou 4. Tudo depende daquilo que eu falei para você, do quociente eleitoral. O quociente que vai dar o corte aí nos partidos. Eu acho que nós vamos ter 4 partidos ou 3. Somente 4 ou 3 partidos vão alcançar o quociente eleitoral. Né? O que vai depender se vai ser 4 ou 3? Né? Quer dizer, vai depender ainda de muita coisa que nós não temos números completos. Né? Estamos falando em cima dos dados que nós temos. Né? Isso precisa ficar bem claro. Bom, desses dados que nós temos, o que vai depender? Uma coisa é o quociente. Se for 7.000, 7.100, vai começar a complicar certo partido. Né? Eu penso que o que vai complicar é o PP, o 4º partido ali que eu pus, né? Dentro da minha análise, dentro da minha visão. É lógico que tem. Isso é a minha visão baseado nesses dados que eu tenho hoje. Né?
vai complicar para o PP. Então, o PP pode entrar, pode não entrar. E daí que nós vamos, a partir disso, que eu ia dizer, se vai ser 4 ou 3. Perfeito. É isso que eu penso. Legal. E aí a gente tem que acompanhar também os que saem candidatos, né? O Felipe já disse que não vem, o Roderley Exatamente, Quer dizer, hoje, sai candidato. Hoje nós estamos aqui conversando num momento que está tudo muito nebuloso, né? Está tudo muito nebuloso. A gente não sabe nem o que vai ser a vida amanhã, né? Com essa epidemia, com esse negócio, e a eleição nem sabe quando vai acontecer. E também não temos a visão completa de como é que vai se dar a disputa, né? Só vamos saber mesmo lá em 14, né? Se tudo acontecer normalmente, aí 14 de agosto, né? O CDUR pergunta aqui, boa noite, Gerson, gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de descompatibilização para candidatos que trabalham no setor público e sobre a mudança dos prazos desse processo, caso se confirme a mudança da data da eleição. Se a data da eleição mudar, o calendário todo ele vai se adaptar, né? Eu acho que sim. Eu não quero me arriscar a dar resposta para ele, que daí já é uma coisa mais jurídica. Tem um pessoal que estuda essa questão jurídica ali que não envolve. O que eu estudo mais são os números e as regras que estão ligadas aos números, né? Tá, eu não me aprofundo em outra parte. Então, eu não posso responder para ele com segurança. Então. Tá certo. Deixa eu colocar uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, acho que é da boa noite para Marília, que também participando com a gente. A Irene Mar faz a seguinte pergunta. Na sua percepção, Gerson, o que os eleitores de Pindamonhangaba podem esperar das eleições municipais de 2020? Mais fatos ou mais fake news? Eu acho que a questão de fake news está muito forte, né? Ultimamente. Eu não sei se nós vamos ter uma ação para inibir esses fake news, né? Eu, na minha opinião, acho que nós vamos ter muito fake news. Começaram agora alguns instrumentos, né? Então, esse instrumento a gente. Mas é muito lento, né? É muito lento, então eu não sei. Estou falando a gente não. É uma coisa difícil, a gente não sabe responder isso, mas eu, na minha visão, o que eu estou vendo na política, eu acredito que continue fake news. Né? Bem por aí. Ô, Gerson, mais alguma coisa que você quer agregar para essas eleições, que você está na expectativa aí? Aliás, nós estamos na expectativa se vamos ter e quando vamos ter as eleições, né? O que tudo indica, pelo andar da carruagem, se a gente falasse hoje, as eleições vão ficar para dezembro, né? Quer agregar mais alguma coisa? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu falei os números lá que eu coloquei naquele livro lá, aquele e-book, que está na Amazon, né? É um trabalho curto, né? Fácil de ler, rápido, eu diria, e também muito baratinho o e-book. Eu acho que quem gosta de política são certos números interessantes para vê-la. Mas, no mais, eu quero agradecer aqui o convite de participar dessa live, né? Agradecer também a participação desses nossos amigos aí, né? As perguntas, e dizer que nós estamos aqui à disposição de vocês, né? Vamos continuar trabalhando, e eu espero poder lançar esses 2 trabalhos aí antes da eleição, para dar continuidade a esses números que nós estamos.
Legal. Nas eleições de 2018, o Gerson participou de um papo de quinta aqui com a gente fez na quinta-feira que antecedeu o primeiro turno da eleição. Quem sabe a gente já deixa aqui pré-agendado um outro bate-papo para quinta-feira que anteceder, ou a semana que anteceder a eleição municipal aqui em Pinda. Daí a gente já tem um cenário colocado, já tem a eleição bem encaminhada, né? Tranquilo, estou à disposição aí de vocês. Legal, então. Todo mundo que participou, só lembrando, vai concorrer, depois eu faço o sorteio e anuncio na página do blog quem levou o livro do Gerson. No link dos comentários, né, nos comentários tem o link para o e-book do Gerson também. Agradecer ao pessoal também, já deu quase 1h15 de live, e 20h30, cronometrado todo dia aqui no Rio, de segunda a segunda tem Fora Bolsonaro, então começa uma barulhada daqui a pouquinho, então já é bom a gente ir encerrando, porque daqui a pouco não dá nem para ouvir, nem para falar, porque o Fora Bolsonaro aqui é muito forte. Gerson, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos à disposição aí. Obrigado a todos e até a próxima edição do Café com Política, aqui do blog Papo Sem Censura. Até lá.